Então, pessoal, continuando já lá que o vídeo cortou, né? Conseguiu o limite de 10 minutos e aí cortou automaticamente. E eu fiquei aqui falando sozinho. Outro quadrilátero importante é o losango, né? O que é que nós sabemos do losango? O que é que define o losango, né? O losango é aquele quadrilátero em que os quatro lados são congruentes, têm a mesma medida. Esse lado tem a mesma medida que esse, mesma medida que esse, mesma medida que esse, né? Lembra que a gente não pode falar que são iguais, né? Porque iguais envolve várias outras características. Eles são congruentes, têm a mesma medida. Se aqui medir 10 centímetros, aqui também vai medir 10 centímetros, aqui também e aqui também, né? E como esse lado é oposto a esse e tem a mesma medida, e esse lado é oposto a esse e também tem a mesma medida, isso quer dizer que o quê? Que assim como um retângulo, o losango também é um paralelogramo, né? Então, todo losango é obrigatoriamente um paralelogramo, porque tem dois pares de lados paralelos. Qual é a outra propriedade importante do losango? As suas diagonais formam quatro ângulos de 90 graus, né? Então, quando eu traço as duas diagonais e elas se cortam no ponto, aqui eu formei quatro ângulos de 90 graus. 90 graus, 90 graus, 90 graus e 90 graus, certo? Isso é o losango. Outro quadrilátero importante, um dos mais conhecidos, é o quadrado, né? O que é que define um quadrado, pessoal? O quadrado é, ao mesmo tempo, um retângulo e um losango, né? Possui todas as propriedades dos dois que nós estudamos anteriormente. Como assim? O quadrado, ele tem quatro ângulos que medem 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Ele também possui as suas diagonais congruentes. Essa diagonal é igual a essa, né? Tem a mesma medida, quer dizer, não são iguais, tem a mesma medida. Os quatro lados do quadrado são congruentes, têm a mesma medida, né? Todo mundo sabe disso, que o quadrado, os quatro lados têm a mesma medida. Essa é uma das principais características do quadrado, né? E além disso, as diagonais do quadrado formam quatro ângulos de 90 graus. Quando eu corto aqui as duas diagonais, eu formei quatro ângulos de 90 graus. Isso quer dizer o quê? Que o quadrado é um losango e o quadrado também é um retângulo. O que obrigatoriamente indica que o quadrado também é um paralelogramo, né? Então, todo quadrado é também um paralelogramo. E aqui foi a primeira classificação dos quadriláteros, que são os paralelogramos, tá bom? Qual é a segunda classificação principal, pessoal? São os trapézios, né? O que eu sei dos trapézios? Os trapézios, pessoal, diferente dos paralelogramos, eles têm somente um par de lados paralelos, né? No paralelogramo, eram os dois pares de lados paralelos. No trapézio, eu tenho somente um. E esses lados, eles não são congruentes, não têm a mesma medida. Os lados que são paralelos, eles têm tamanhos diferentes, né? Não podem ter a mesma medida, não podem ter o mesmo tamanho. Aqui eu tenho dois exemplos de trapézios, né? Um deitadinho e outro como se fosse em pé, né? Digamos assim. Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Esses outros dois, eles não são paralelos, eles vão se cruzar em algum momento, né? Esse e esse. Então, como tem somente um par de lados paralelos, eles são chamados de trapézios. E como vocês podem ver, esse lado é maior que esse lado é maior que esse. Se forem iguais, já não vai mais ser um trapézio, né? Vai virar um retângulo, então deixa de ser um trapézio. Algo importante é que esses lados são chamados de base. A base que tem tamanho maior é chamada de base maior.
e a outra obrigatoriamente é a base menor. Então, essa é a base maior, essa é a base menor. Essa é a base maior, essa é a base menor, certo? Os trapézios também, assim como os paralelogramos, se classificam em alguns tipos. Quais são os principais? O primeiro deles é o trapézio retângulo, né? Quando é que o meu trapézio vai ser um trapézio retângulo? Quando ele tiver dois lados, dois ângulos, quer dizer, retos. Ou seja, dois ângulos medem 90 graus. Aqui mede 90 graus, aqui mede 90 graus. Se eu tiver um quadrilátero com dois lados paralelos, apenas dois lados paralelos, e entre esses dois lados formar dois ângulos de 90 graus, eu sei que eu vou estar trabalhando com um trapézio retângulo. Retângulo vem de ângulo reto, né? Então, trapézio retângulo é aquele que tem dois ângulos retos. Se eu sei disso, aqui é 90, aqui é 90. 90 mais 90, 180. E se eu sei que a soma total é para dar 360, os outros dois que sobraram também vai dar 180. Isso não quer dizer que eles têm a mesma medida, né? Se você ver, esse ângulo aqui é bem maior que esse daqui. Mas a soma dos dois tem que dar 180. Aqui pode ser 120, aqui pode ser 60. Aqui pode ser 150, aqui pode ser 30. O que importa é que a soma desses dois outros ângulos que não são retos tem que dar 180 graus. A próxima classificação são os trapézios isósceles, né? O que são trapézios isósceles, para quem não lembra lá do triângulo, né? Que também tem um triângulo isósceles. Trapézios isósceles são aqueles em que os lados que não são paralelos, eles têm a mesma medida, né? Quem são vários paralelos aqui? Esse e esse. E eu vejo, obviamente, que eles têm tamanho diferente, né? Esse é o padrão, tem que ser assim. Porém, esses dois lados aqui que não são paralelos, eles têm sim a mesma medida, né? Se aqui mede 8 centímetros, aqui também vai medir 8 centímetros. E dessa forma eu tenho um trapézio isósceles. Aqui em cima não tinha isso, né? Esse lado é bem maior que esse. Então ele não é isósceles, mas nesse caso aqui ele é um trapézio isósceles. Esses dois lados que não são paralelos têm a mesma medida. O que mais que eu vou saber do trapézio isósceles, né? Que os ângulos que tiverem na mesma base, eles também são congruentes. Então esses dois ângulos aqui que estão na mesma base, a base maior, se aqui mede B, aqui também mede B. Se aqui mede 50, aqui também mede 50. Eles são congruentes, têm a mesma medida. A mesma coisa lá em cima. Se aqui mede A, aqui também mede A. Eles têm a mesma medida, né? Não funciona o de cima com o de baixo, né? Tem que ser na mesma base. E por último, né, as diagonais do trapézio isósceles são congruentes, né? O único trapézio em que as diagonais são congruentes é no isósceles. Essa diagonal aqui tem o mesmo tamanho que essa diagonal aqui, certo? Isso só vale para o trapézio isósceles. E é isso, certo, pessoal? Quadriláteros são aqueles que têm quatro lados, né? E a principal classificação é essa: paralelogramos e trapézios, ok?